Falar do cangaço no Cariri, todo mundo pergunta. Padre Cícero, né? E Lampião. Você agrega logo isso. O principal fato do cangaço no Cariri foi aquele que vincula Padre Cícero com Lampião. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora. O que vocês tinham até aqui, até a limitação de estudo do cangaço de vocês, que não é uma área que vocês se aprofundam, vocês acham, já que vocês entenderam o que é coiteiro, que Padre Cícero foi coiteiro ou não de Lampião? Essa pergunta todo mundo faz. Né? Alguns relatos dizem que sim, né? Que ele tinha cobertado e etc. Mas existem alguns fatos históricos que contam um pouco diferente. E eu acho, rapaz, interessante. E volto pra falar que é um filme que eu assisti bem 100 vezes, que é o Auto da Compadecida. Ali não... Que tem a gaita benzida pro Padim. Que aquele Severino é como se fosse o Lampião, né? Até pelo olho, né? Isso, exatamente. E dá a entender que Padre Cícero tinha contato próximo com o Lampião. Né? Um vínculo de contato, de tudo, né? Então nós vamos explicar agora para deixar isso aqui bem, bem claro mesmo. Vejam só o que acontece. Na época, em 1926, a coluna Prestes estava aterrorizando o Nordeste. Liderada por Carlos Prestes, que era um oficial, era do Exército, que se revoltou contra o sistema e começou a vir em direção do Nordeste. Então existia um líder no Cariri, no Juazeiro, chamado Floro Bartolomeu, né? Médico, baiano, deputado, e muito próximo ao Padre Cícero. Ele disse, padre, Carlos Prestes vai entrar no Cariri e aqui o que a gente tem a força policial aqui não tem como conter. Vamos criar um batalhão patriótico com a chancela do Arthur Bernardes, que era o presidente da República na época. Foi que Arthur Bernardes fez? Mandou um vasto material bélico, né, para Lampião. Vamos chamar Lampião, que ele vem pelo menos aí com 50 homens e vai ajudar aqui para combater. Mandaram o material bélico e Floro escreveu para Lampião, que inclusive Padre Cícero também escreve, convocando ele para ele vir a Juazeiro. Quando Lampião pegou, Lampião estava em Belmonte, ele estava próximo aqui em Pernambuco. São José do Belmonte? Isso, quando ele pegou aqui que ele leu, ele pediu para uma pessoa conferir se aquele realmente era a letra do padre e tal. Uma pessoa de confiança que conhecia, a pessoa disse, realmente o Padre Cícero quer você lá. E o Padre Cícero, ele criou aqui, deu casa, moradia às irmãs de Lampião. Entendendo? Então já tinha um certo contato. Quantas irmãs? Eu não lembro bem se eram duas e um irmão. E moraram em Juazeiro? Moraram em Juazeiro, irmã de Lampião. Inclusive tem foto dela, acho que eu tenho até já postado no Instagram. Mas eu não tenho detalhe como quando fala dessa criação, de quantos eram da família. Mas que isso aconteceu. E o que acontece? Lampião, portanto, junta os homens e parte para Juazeiro. Vamos combater. A coluna Prestes que o padrinho me chamou, né? Veja o que aconteceu. Ele veio por Missão Velha ali, Brejo Santo, Serra do Mato, que ele vinha sempre por ali. Parou em Barbalha. Ele parou em Barbalha ali no Calçadão. Vocês conhecem aquela área do Calçadão, de Rua do Videl, a principal? Sim, sim. Pronto. Lá no final tinha um hotel chamado Hotel Centenário. Café Centenário, alguns chamavam. Ali perto de onde tem a choperia. Pronto, na esquina, na esquina com a Rua da Matriz, que é a do Pau da Bandeira, que achei o Pau da Bandeira. Aquela rua é belíssima. Pra quem não conhece Barbalha... Rua bem histórica. É linda, a Rua do Videl. Isso. Então o Lampião se encontrou na época ali com o Henrique Lopes, que era o prefeito da época, com o Leão Sampaio, doutor Leão Sampaio, que era o pai de Mauro Sampaio. Ou avô de Mauro Sampaio? É pai. Né? Pronto, com aquelas autoridades da cidade, né? E teve aquela conversa rápida. Estou indo pro Juazeiro. Mandou 2 homens vir na frente para dizer, chegamos. E ele era bem relacionado assim, que o prefeito recebia, mesmo Não, sendo... mas é porque ele veio em forma pacífica mesmo. Mas ele não era clandestino, procurado por... Mas a necessidade não é isso, mas daqui... Pois é, eu acho interessante. Mas assim, Padre Cícero já deve ter dito, vai chegar um amigo meu aí, né? Exatamente. Já estavam sabendo que Lampião via para proteger, de repente era uma secção de 1914. Era para proteção do território. Naquele 1914 foi para proteção das tropas de Franco Rabelo, né? Aí, essa de 26 era para combater a coluna Prestes. Então, o que acontece? Quando o Padre Cícero, quando o Lampião chegou em Barbalha, ele não ia entrar em Juazeiro de uma vez, não. Ele mandou 2 homens na frente e houve uma resistência. O delegado Zé Antônio de Acauã quiseram realmente ir para cima para tentar dizer, não, aqui a gente resolve. Se a coluna Prestes entrar,
Não precisa de Lampião, não. Só que o padre Cícero chegou e disse, mande vir como é que uma viagem dessa, né? Como se diz, uma viagem dessa, vai ficar lá em Barbalha. Manda vir, pronto, liberou para Lampião vir. Veja o que aconteceu, interessante nessa história. Quando o Lampião foi chegando nesse intervalo, o Floro Bartolomeu, ele começou a sentir umas dores fortes, cardíacas, angina, ele foi acometido com angina. Teve que ir às pressas para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, e ele acabou falecendo. Veja que interessante, Padre Cícero esperando, Lampião em Barbalha, nesse intervalo de coisas, Floro passou mal e levado de trem até Fortaleza e de lá para o Rio de Janeiro ele acabou falecendo. Quando o Lampião chega, tanto que quando o Lampião chega, ele foi para a propriedade de Floro, que é ali hoje onde funciona aquele orfanato próximo àquelas clínicas. Não tem um shopping em Juazeiro? Tem um McDonald's, né? Você vai descendo. Sim. Pronto, aí tem aquelas Unimar, aquelas coisas ali. Sim, de imagem, tem um né? orfanatozinho, Tem, eu sei. Lampião parou ali, a primeira parada. Foi naquele orfanato. Rapaz, pois nunca mais eu vou passar nessa rua achando essa rua a mesma coisa agora. Pronto, Orfanato Maria José, que é hoje. Eu sou um grande entusiasta de conteúdo, de você saber que aquilo tem uma representatividade histórica. Exatamente. Então, saber que eu digo a todo mundo, rapaz, o cara ele faz parte da história do Brasil há muito tempo, exatamente. É porque as pessoas ainda não sabem daqui. E eu coloquei ali, o Orfanato Maria José, como rota também, lá do Cangaço. Dali, Lampião foi pra Rua Boa Vista. A Rua Boa Vista não tem ali o Colégio Batista? Tem a Rua São Pedro descendo, né? Ele e o bando todo. Ele e o bando. Pronto, e o bando todo. Caminhando nas ruas de Juazeiro. Naquela... Tu já pensou o pessoal vendo esse bando? Só que assim. Não, mas a polícia, no caso, já tinha baixado a guarda. Floro, como tinha partido, quem ia receber ele, quem ia estar à frente, tudo isso era Floro. Como aconteceu? Veja o que aconteceu. Por isso que eu estou entrando, que o Padre Cícero ele não foi. Na verdade, o Padre Cícero ele sentiu-se naquele momento como grande líder, já que Floro estava doente. Estão entendendo como foi complexo? E era um grande líder, né? E se Floro não tivesse ficado doente, o Padre Cícero ele não tinha aparecido muito. Tá entendendo? Floro estava na cabeça aqui do negócio. Como o Floro saiu, padre, cadê o líder? Ainda teve essa fatalidade. Para tornar o Padre Cícero ainda mais. Exatamente. Aí, quando ele saiu lá do orfanato, que desceu pra rua. Pronto, tem a rua São Pedro. Aí a outra volta, né? A São Paulo. São Paulo, subindo. Pronto. Um dia que vocês passarem ali, tem a ruazinha chamada Rua Boa Vista. Ruazinha pequena. Por trás do Colégio Batista ali. Que eu não sei se hoje ainda é o Batista. Rua Boa Vista. Próximo àquela caixa d'água alta. É. Pronto, tem a foto dela aqui. Hoje é um estacionamento hoje. Eu sei, Lampião entrou com todo o bando ali. Foi lá onde ele deu a entrevista para o médico Otacílio Macedo. Lá ele subiu tem a foto lá da edificação na época. Ele subiu lá, estava cheio de curiosos embaixo. Ele jogou moedas para os pobres, para as crianças. Várias moedas, o pessoal pegando lá. Aquela ruazinha ali. Então aconteceu tudo isso. Então, nesse intervalo, o Padre Cícero teve que ir lá, teve que receber, né? Teve que dizer... Ele foi dar a bênção, como se diz, E o mais interessante, Floro doente se foi, né? E o Carlos Prestes não entrou em Juazeiro. Como o Carlos Prestes não adentrou Juazeiro, Lampião pegou todo aquele material bélico, ele saiu daqui bem armado. Aí disse, padre, agora eu vou ter que ir. E valeu só que aí. eu quero... finge que usamos o material, né? Só que eu quero a minha patente de capitão do batalhão patriótico. Aí o Padre Cícero disse, e agora? Quem tinha que assinar essa patente era Floro Bartolomeu. Não tá mais. Naquele tempo, não sei se era um regime... Não tinha vice-prefeito, não. Não, naquele tempo, quem poderia assinar uma patente federal, sem um deputado, era algum funcionário público federal. Se existisse no Juazeiro algum, e tinha. Um agrônomo chamado Pedro de Albuquerque Uchoa. Chamaram o cara tava na casa dele. E podia assinar um agrônomo, porque ele era funcionário federal. Chegou lá, a patente estava toda pronta. Ele disse que se tremeu tanto que assinava até a renúncia do Arthur Bernardo, do presidente. Ele foi na hora, não teve que contestar, foi só assinar. Lampião pega a patente, vai embora. É por isso que depois desse fato ficou conhecido como capitão. Isso, aí quando ele pegou essa patente, ele saiu todo... Aí ele já retornou, não para Missão Velha. Pronto, ele já retornou para Barbalha, subir na serra ali, o Caldas, para sair no jardim. Lá em cima, Jardim Cedro, e entrar para Salgueiro. Já né? Cedro Pernambuco, né? Porque o Cedro tem Cedro Ceará, Cedro Pernambuco. Subindo para Cedro Pernambuco. Só que o que acontece? Ainda teve um fato em Jardim, quando ele chegou. Um Jurema, um dos cangaceiros, Jurema.
acabou tirando uma piada lá com a mulher casada e o prefeito foi falar com ele. Lampião, o rapaz, espancaram o cara, o Jurema. Espancaram a tal ponto que ele não conseguiu seguir nenhum bando. Parece que ele chegou até a falecer lá. Aí, quando o Lampião foi subindo, partiu ali, saiu de Cedro, entrando em Pernambuco, aí ele começou a sentir resistência, porque a patente não tinha valor. Ele mandava o cara ir na frente, ó, para o comandante da volante, pernambucana. O cara olhava ali em Belém, de São Francisco, chegando por ali, o cara, não, aqui não vale nada, se vale alguma coisa lá no Ceará. Aí Lampião juntou a turma, mandou 2 voltar para falar com o Padre Cícero. Só que nesse intervalo, olha que coisa interessante. Metade do Juazeiro tava o padre acoiteiro acabando com o Padre Cícero. Acabou de acoitar Lampião. E a outra metade do Juazeiro, não. Ele fez foi receber porque tava proteção do nosso território. Veja como o Padre Cícero estava no meio do... E outro, o padre naquele momento teria que assumir as rédeas políticas de Juazeiro. Floro não era o líder político? Quem ia agora assumir as rédeas políticas era o Padre Cícero. Quando os 2 cabras desceram, eles vieram paisana, vamos dizer, sem os... Aí disse, padre, chegou lá em Pernambuco, não tá tendo valor não o negócio. Eles vieram, no caso, a pé, já de onde já eles... voltando onde tava. Aí o que Deus. acontece? O padre disse, voltem e diga a Lampião que não desça mais. Carlos Prestes não tinha passado. Metade do Juazeiro tá contra mim aqui, achando que eu sou coiteiro. A outra metade tá comigo, que acho que eu fiz certo. Então vão embora e não tem mais. Aí eles foram, deram o recado do padre. Aí Lampião se revoltou. Pronto, que isso foi em 1926. Então, de 26 a 38, foram mais 12 anos de guerra. Já pensou se aquela patente fosse válida? E onde Lampião chegasse, ele fosse bem recebido, então teria acabado o cangaço? Às vezes é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Tá vendo como é interessante? Então,